السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، caros irmãos, continuando com as nossas aulas de tafsir, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, juntos meditarmos no Suratul Waqi'ah. Suratul Waqi'ah é um capítulo conhecido por muitos e foi classificado como Maquia. Sobre a sua virtude consta um hadith autêntico e outro hadith fraco. O hadith autêntico é onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Shayyabatni Hud wal Waqi'ah wal Mursalat wal Naba wa al Kuwirat idha ash-shamsu kuwirat." O que significa? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que esses capítulos, Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, Idha ash-shamsu kuwirat, fizeram com que a minha cabeça tivesse cabelos brancos de preocupação. Hoje nós ficamos preocupados porque queremos comprar um bom carro, começam a surgir cabelos brancos. Ou quando a mulher chateia em casa, cabelos brancos. Quer construir uma casa grande, cabelos brancos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que esses capítulos, devido ao seu forte conteúdo, fizeram com que os cabelos brancos surgissem na minha cabeça. Este é o hadith autêntico. Tem o hadith da'if, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quem recitar o Suratul Waqi'ah, então esta o privará da pobreza. Privará da pobreza. E é por isso que tem muita gente, muito em particular os ricos. Porque quem tem mais medo da pobreza são os ricos. O pobre já é pobre. Tem o hábito e o costume de recitar o Suratul Waqi'ah. E consta também que Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah ta'ala, quando esteve prestes a falecer, as pessoas disseram para ele que não deixaste nada para os seus filhos. Diz que não tenham medo da pobreza para eles, porque ensinei o Suratul Waqi'ah a cada um deles. É um hadith da'if. Depois temos aquela divergência se o hadith da'if pode ser aplicado no Fada'ilul A'mal, ações virtuosas, ou não. Este é um outro capítulo. Allah subhanahu wa ta'ala iniciou este capítulo dizendo: "Idha waqa'atil waqi'ah", quando ocorrer o evento inevitável, o fim do mundo. Porque existe diferença, nós às vezes confusionamos. Existe ou não diferença entre Yawmul Qiyamah e Yawmul Ba'th. Yawmul Qiyamah é o fim do mundo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala, geralmente quando diz Yawmul Qiyamah, o que significa? O dia em que Allah subhanahu wa ta'ala destruirá a terra. Yawmul Hisab é o dia de prestação de contas, quando cada um de nós voltar a sair da sua sepultura. Ou Yawmul Ba'th, o mais correto. Yawmul Ba'th é o dia da ressurreição. Idha waqa'atil waqi'ah, aqui Allah está a falar quando destruir a terra. Idha waqa'atil waqi'ah, quando ocorrer o evento inevitável.
ليس لوقعتها كاذبة. Não haverá rejeitador algum a sua ocorrência. Quando tiver lugar, ninguém poderá rejeitar. Estão a ver o que acontecia antes, ouviam. Alguém quando diz cuidado, ele diz, não é verdade. Quando vê, já não tem como rejeitar. Já ouviam. Então agora Allah subhanahu wa ta'ala deu a oportunidade de ver. E conforme consta no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, só estarão as piores pessoas vivas quando Allah subhanahu wa ta'ala destruir a terra. Então não vale a pena fazer dua, Allah, eu quero viver até Al-Qiyamah. São as piores pessoas. Khafidatur rafi'a. Nesse dia, uns serão rebaixados, outros elevados. Rebaixados por causa da sua má ação e elevados por causa da sua boa ação. إذا رجت الأرض رجا. Quando a terra for abalada com um violento abalo, terremoto, jamais visto, for abalado, estremecer. وبست الجبال بسا. E as montanhas tornarem totalmente em migalhas. A maior montanha que nós já ouvimos e já vimos tornar-se-á em migalhas. Conhecem migalhas? Migalhas de pão. Aqueles pequenos pedaços quando caem. Migalhas. A montanha, aquela grandiosa montanha, tornar-se-á migalhas. فكانت هباء منثورا. Tornar-se-ão poeira dispersa. Aquelas pedras enormes. Allah diz que tudo isso será poeira dispersa. وكنتم أزواجا ثلاثة. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala já está a falar do dia da ressurreição. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Nesse dia sereis divididos em três categorias. Em três categorias. Cá na terra também existem quantas categorias? Três. Ou é crente, ou é descrente, ou é munáfico, hipócrita. É correto também dizer crente e descrente, porque o hipócrita é descrente. Mas se formos para uma divisão detalhada, dizemos crente, descrente e hipócrita. Então, no dia da ressurreição, também Allah diz que sereis divididos em três categorias. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Os companheiros da direita. E quão felizes serão esses companheiros da direita. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. E os companheiros da esquerda. E quão infelizes serão os companheiros da esquerda. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. E o terceiro grupo são os dianteiros. Os dianteiros. O primeiro grupo, Ashabul Yamin, os companheiros da direita, os companheiros da esquerda. As-Sabiqun, os dianteiros, aqueles que na nossa linguagem usamos o termo que estão no outro nível. Aqueles que estão no outro nível de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika al-muqarrabun. Quando falou desses dianteiros que estão no outro nível, diz Ulaika al-muqarrabun. Esses que estarão próximos de quem? De Allah subhanahu wa ta'ala. São os que estão no VIP.
في جنات النعيم, em jardins de delícia. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Allah, depois, quando descreveu esses que estão no outro nível, diz que são compostos por quê? Uma multidão dos primeiros e poucos dos posteriores. Atenção, Allah, quando definiu o conceito desses que estão no outro nível, diz que a maioria, quem são? São aqueles que vieram nos primeiros tempos. E os outros, que constituem a minoria, vieram depois. Atenção que aqui está a referir-se ao ummah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Está a referir-se ao ummah do profeta sallallahu alaihi wasallam e não aos povos anteriores. Vocês bem sabem que as melhores pessoas, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, o século brilhante, qual foi? Aquele em que o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve presente. Depois o século a seguir e o a seguir. São as melhores pessoas. Esses estão no outro nível. Esses são al-muqarrabun. A maioria desses que estão no outro nível são os que viveram nesses primeiros 3 séculos. وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ. Existem também os que vieram depois, que farão parte desses. E vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que faça de nós deste grupo. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ. Qual é a recompensa? Estarão عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ. Estarão reclinados em almofadas costuradas de ouro, prata, diamante, pérola. متكئين عليها متقابلين. Reclinados frente a frente. Ninguém dará costa a outra pessoa. Cada um encostado na sua almofada, na sua cama. Sua costura é de ouro, prata, diamante. يطوف عليهم ولدان مخلدون. E circularão entre eles moços eternamente jovens a servirem. Servir, jovens. Por vezes você tem um bom trabalhador, fica contigo 20, 30 anos e as suas habilidades também começam a diminuir. Você até diz que, olha, este quando era jovem fazia isso, fazia aquilo. Então Allah aqui diz que, olha, serão jovens eternamente. Serviço de primeira qualidade. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. Com copos e jarros e uma taça de vinho de uma fonte pura a servirem. لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. Este vinho que não causará dor de cabeça e nem embriaguez. Você aqui pega 2 gemas, bebe. No dia seguinte acorda inchado, fica embriagado, fala coisas que não se deve falar, faz coisas que não deve fazer. É por isso que consta na biografia de Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, que foi um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: antes do Islã eu já havia proibido para mim a bebida alcoólica. Já havia proibido para mim. Por quê? Porque a pessoa, quando ingere bebidas alcoólicas, faz coisas que constituem motivo de pessoas rirem-se dela. Cão preto faz isso, fala coisas feias, faz coisas feias. E é por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a bebida alcoólica é a mãe de todas as maldades. A mãe de todas as maldades. Até consta uma história de Bani Israel, não sei se é autêntico ou é autêntica a história. Dizem que
certa vez um grupo de malfeitores tiveram inveja de um homem muito obediente de Bani Israel e disseram que nós devemos e queremos desviar este homem. Então colocaram ele num cativeiro. Colocaram ele num cativeiro e colocaram junto dele a carne de porco, a carne proibida, haram. Depois colocaram uma mulher bela. Depois colocaram a bebida alcoólica. Ele era uma pessoa santa, mashallah. Como dizem, não consegue nem matar um mosquito. Então, olhou para aquela mulher. Ele começou a fazer uma análise. Qual é o pecado menor que eu posso praticar? Olhou para aquela mulher. Não posso violar esta mulher. Carne de porco, não posso. Como nossos muçulmanos também. Bebem à vontade, mas carne de porco é haram. Carne de porco é haram. Bebida alcoólica, não, há dúvida. Então este diz que não, porco eu não posso pegar. Outros até com bebida alcoólica na mão, perguntam: esse frango é halal? Vai para o restaurante. Esse frango é halal. Ele nem come daquele frango porque é haram, mas está lá com a sua bebida alcoólica. Mas alhamdulillah, já é um certo passo. Só devemos pedir a Allah para remover essa doença de todos aqueles que estão envolvidos. E são muitos, infelizmente. São muitos. Muitos lares com problemas. Mulheres piedosas que estão a sofrer com maridos viciados de álcool. É importante fazermos uma campanha contra a bebida alcoólica. Então este homem decidiu, fez uma análise e disse que, olha, o melhor aqui é eu beber o álcool. Então ingeriu aquela bebida alcoólica até que ficou embriagado. Quando ficou embriagado, o que fez? Cometeu zina e também comeu aquela carne de porco. Então a bebida alcoólica é muito perigosa. Então Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala cá do vinho, diz que, olha, este vinho do Jannah não provoca dor de cabeça e nem a pessoa fica embriagada. É um vinho puro. Um vinho puro. وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ. E no Jannah também terão as frutas que escolherem. Estarão as frutas na sua frente, que nunca vimos. E se calhar nunca ouvimos falar. Todas elas na sua frente. Allah diz que وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ. Só é você escolher. E você basta desejar, aquele cacho vem até si. Você come, depois a planta ou a fruta volta como estava. Porque não existe lixeira no Jannah. Não existe lixeira. Existe urina e fezes. Então, aquilo que você come, como sai? Sair tem que sair se você comeu, se você bebeu. Nossos sábios dizem que é através do suor. Através do suor. Então Allah diz que, olha, se vocês escolherem as frutas, e o sabor é outro. O sabor é outro. A qualidade é outra. E a carne das aves que vocês desejarem. A carne das aves que vocês desejarem. Aqui os nossos sábios dizem que Allah primeiro mencionou as frutas, depois que mencionou a carne. E os nossos médicos dizem que o correto é comer fruta antes da refeição principal. Ou por outras palavras, quando nós fazemos aquele braai, no fim o que nós comemos? Assamos o que no fim? Ananás. Aquele ananás deveria ser primeiro. Aquele ananás deveria ser
primeiro. Até um chefe esteve a dizer que, vejamos que o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrava o seu jejum com tâmaras. Com tâmaras, é uma fruta. Observava o salat, depois é que passava a refeição principal. Diz que isso regula o seu estômago. Geralmente a pessoa que come fruta antes da refeição principal consegue comer de uma forma razoável e é mais saudável. Não comer primeiro carne, depois quer comer ananás. Não. Primeiro come fruta e depois a carne. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. E Allah mencionou aqui a carne das aves. Pode ser frango, não pode? Frango não é ave? É ave. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Mas haverá também outras carnes. Não fiquem preocupados. Consta no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. وَحُورٌ عِينٌ. A coisa mais interessante. وَحُورٌ عِينٌ. Mulheres. Não pode, não tem interesse a vida sem mulher. Adam alaihi salatu wassalam estava no paraíso, mas queixou-se diante de Allah subhanahu wa ta'ala da solidão. Tinha tudo, mas não tinha esposa. Então, consta que havia um sahabi radiyallahu anhu que costumava lamentar muito por não ter casado cedo. Consta também de Imam Ahmad rahimahullah. Então, os nossos jovens devem casar. Umar radiyallahu anhu ardah costumava dizer que só 2 tipos de pessoas que retardam o casamento. Que retardam o casamento. Ou é incapacitado. É incapacitado, não consegue manter relações com uma mulher, ou ele anda aí a brincar com mulheres. Então, devem casar. Se existe muito zina, adultério, é verdade que também existe por parte dos casados, mas a maioria são solteiros. Devem casar, procurar uma mulher com din e terem filhos piedosos. وَحُورٌ عِينٌ. حُورٌ عِينٌ, mulheres. حُورٌ عِينٌ são mulheres de olhos grandes. São as mulheres mais belas. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. Como pérolas bem protegidas. Mulheres que nunca foram apreciadas. Que nunca foram tocadas. Hoje em dia ninguém pode dizer que, olha, minha esposa nunca foi apreciada. Nesta nossa sociedade, não tem como. Tem alguém que quer arriscar? Não tem. Como pérolas protegidas. Jazā'an bimā kānū ya'malūn. Como recompensa de tudo de bom que eles praticaram. Lā yasma'ūna fīhā lagwan wa lā ta'thīma. Não escutarão no paraíso nenhuma futilidade, nem palavras pecaminosas. Não há insulto, não há calúnia. Illā qīlan salāman salāma. Só boas palavras. Boas palavras. Salāman salāma. Da parte dos anjos, dos residentes do Jannah. Vamos dar continuidade, inshallah, na próxima aula. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.